Uma das frases que eu escrevi agora no início dessa pandemia foi essa seguinte: crises são oportunidades. Quem as enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Eu escrevi isso no meu livro, que foi o primeiro livro lançado durante a pandemia no Brasil, já foi traduzido para mais de 8 idiomas, Corona Antivírus. Queria que você pensasse um pouquinho nessa frase, que crises são oportunidades. Muitas pessoas pensam que crises são as piores coisas do mundo, que crise é o fim dos tempos, crise é onde não há esperança. Não, muito pelo contrário, crises são oportunidades. Você já viu aquela frase que diz que enquanto muitos choram, outros vendem lenços de papel? Pois é, eles acreditam nisso, que crises são oportunidades. Me lembro que o ano passado, quando a pandemia nos alcançou, né, em março, quando todas as coisas começaram a fechar, o meu calendário para o ano foi sendo aberto, literalmente. O mês de março todos os eventos foram cancelados, abril cancelados, maio cancelados, e eu olhei na minha agenda para aquele trimestre, tudo cancelado, agenda aberta. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Será que é o fim? Acabou tudo? E aí que eu comecei a pensar e pensei, poxa, como que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? Como é que eu posso liderar no meio de crise? E eu escrevi essa frase, crises são oportunidades, e quem as enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Ou seja, o que aconteceu e tem acontecido é que a crise tirou pessoas do mercado. Pessoas faliram, empresas fecharam, mas isso é uma oportunidade para outras pessoas, outras empresas, outros ministérios crescerem, porque a demanda continua, os problemas continuam e digo, os problemas aumentaram, porque novos problemas surgiram que precisam de novas soluções. É impossível você resolver os problemas de hoje com ferramentas, soluções do passado, você precisa de novas soluções. Por isso tantas novas startups estão surgindo para resolver problemas atuais. Então essas demandas continuam de necessidades, de oportunidades. E quem será líder nessa nova realidade? É quem aproveitar as oportunidades. Mas para isso é importante as pessoas enxergarem as necessidades. E você? O que você tem visto? O que você tem enxergado? É só dificuldade? É que nem aquela analogia do copo meio cheio e meio vazio. A maioria das pessoas vê o que está faltando, meio vazio. Mas o otimista ele vê o copo meio cheio e o oportunista vai e bebe água. Porque ele vê as oportunidades. O oportunista não é aquele que explora as pessoas, mas aquele que aproveita as oportunidades. Essa é a palavra original, o significado dela. Então, nesse momento que nós vivemos agora, desse novo normal, quantas novas oportunidades estão surgindo para nós, como líderes cristãos, que podemos fazer e devemos fazer a diferença na história. Eu queria deixar com você um acróstico da palavra Covid que vai ajudar você a superar essa crise e qualquer outra crise no futuro. Talvez você vai estar assistindo isso 1 ano, 5 anos, 10 anos depois, e você está enfrentando uma crise. Anote esses princípios. Covid, letra C, cuidado absoluto. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Então é importante você fazer isso, boa alimentação, tomar sol, fazer exercício, uma boa dieta, cuide. Letra O de Covid, oportunidade nova. Deus está nos dando uma nova oportunidade para nós confiarmos nele, para nós criarmos novos projetos, nós empreendermos, nós fazermos a diferença. Quantas novas oportunidades estão surgindo, mas para isso você tem que enxergar as oportunidades. V de Covid, V, vitória esperada. E aí, você acredita que você vai passar por isso, sair-se vitorioso? Pois é, creia nisso, espere isso, tenha fé, declare que você vai sair desta crise, passar por ela vitorioso. Não como vítima, mas vitorioso. Letra I, inspiração necessária. Com certeza, para você superar essa crise, você tem que estar inspirado.
importante você ter essa inspiração, aquilo que motiva, como diz em Lamentações 3:2:1, quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Seja inspirado, motivado, encontre coisas, livros, pessoas, histórias, filmes, passeios que inspirem a sua vida, que motivem a sua vida. Você é responsável pela sua motivação, a sua inspiração. E por último, letra D, Deus presente. Como é bom nós confiarmos em Deus. Sabemos que Deus está conosco, mesmo no meio da dificuldade. E o Jesus disse isso, olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele começa aquele versículo 33 dizendo, olha, eu vos escrevi essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. As pessoas perguntam, como é que nascem os líderes? Algumas pessoas acham que líderes já nascem formados, né? Que algumas pessoas já foram predestinadas ou dotadas para serem líderes e outras não. Bom, a resposta é muito simples. Todos os líderes nascem como bebês. Essa é uma boa notícia, né? Todos nasceram como bebês. Algumas pessoas sim têm alguns talentos naturais mais fortes que outros, quem sabe na área de comunicação, são grandes visionários, alguns são mais extrovertidos, e essas coisas sim são importantes, mas não são os fatores determinantes para uma pessoa se tornar líder. Todos podem se desenvolver, todos podem tornar-se líderes. Essa é boa notícia, que a liderança ela é aprendida. Você pode aprender a liderar, especialmente no meio da crise. Quando você está aí, a necessidade faz o sapo pular. E é justamente nesse processo que você está vendo que você precisa liderar e você pode aprender a liderar, e tanto é que estamos trazendo a você esse curso maravilhoso de liderança, que você pode aprender e desenvolver as suas habilidades e características de líder. Eu queria dar um conceito interessante como é que você aprende essa sua liderança. Você aprende vendo, lendo e fazendo. Como é que é? Vendo, lendo e fazendo. Eu queria falar primeiro sobre vendo líderes. Onde é que eu aprendi sobre liderança? Eu aprendi liderança através da minha família e também de outros líderes que quando criança e adolescente, jovem, eu pude estar debaixo da liderança deles. Queria compartilhar um pouquinho sobre o meu passado, a minha história, a minha família. O meu avô foi o pastor Walter Cashel, um renomado pastor batista, foi pastor da primeira igreja batista de Vitória, primeira batista de Curitiba, batista do Brás, batista de Casa Verde. Ele foi o tradutor do Dr. Billy Graham, quando vinha ao Brasil nos anos 60, anos 70, aquele grande encontro em 1974, Rio 74, Maracanã, lotado, 200 mil pessoas assistindo, um coral de 10 mil vozes ali interpretado. Foi o maior evento evangélico da história do Brasil até aquela época. E meu avô, o pastor Walter, foi intérprete dele. Também pôde interpretar a Rex Humbert. Imagina, o primeiro programa evangélico de televisão no Brasil.
interpretou também a Oswald Smith, a Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, Tim LaHaye, tantos outros homens de Deus que vieram ao Brasil ministrar e eles procuravam o vô para interpretá-lo. E ele foi um grande escritor também, escreveu alguns livros, também foi fundador de um movimento chamado Abrase, Associação Brasileira de Evangelização, que depois mudou o nome para Comev. Alguns de vocês se lembram muito bem da Comev. Eu olhava meu avô, via o meu avô interpretando, via o meu avô agindo, liderando, eu ficava impressionado com a habilidade que aquele homem tinha, né, estar quase que à frente do seu tempo. Outro grande líder que eu aprendi foi meu pai, o pastor Neco Simões. Ele trabalhou com Palavra da Vida nos anos 58, o primeiro acampamento evangélico do Brasil. Olha só, gente, hoje tem acampamento para tudo quanto é lado, mas aquele foi o primeiro. Depois ele foi trabalhar na primeira rádio evangélica do Brasil, a rádio PRA7, em Ribeirão Preto. E lá ele como diretor da rádio, ele com minha mãe, recém-casados, e justamente foi nessa época que ele estava em Ribeirão Preto que eu vim a nascer. Depois ele foi desafiado a ser treinado no México e voltou ao Brasil para ser o diretor da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais de Bill Bright? Pois é, era da Cruzada, hoje conhecida como CRU. Depois liderou o Clube 700, o programa de televisão. E por último foi a voz de Jimmy Swaggart, um grande programa que impactou o Brasil nos anos 80. Então essas influências do meu avô, meu pai, isso realmente marcou a minha vida, a vida desses homens de Deus. Meu avô já promovido para a glória, meu pai ainda vivo, completando 88 anos. Também não posso deixar de falar do meu tio-avô, pastor Dr. Werner Cashel, que foi o diretor da Faculdade Teológica Batista e também tradutor da nova versão da linguagem de hoje, né, na nova tradução da linguagem de hoje, uma versão da Bíblia maravilhosa. Homens como o pastor Ari Veloso, que foi meu pastor, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Luiz Zitt, Carlos Alberto Bezerra, Ademar de Campos, Bira, que foi o líder nos esportes, todas essas pessoas influenciaram e marcaram a minha vida de tal maneira. E o que eu posso dizer deles está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.